Agora vamos falar do Coritiba, Nicolas França. O Guto Ferreira vai continuar no comando técnico para a Série B do Campeonato Brasileiro, Nicolas. Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. Após a segunda eliminação do Coritiba, ainda neste início de temporada, o time que já havia caído na primeira fase da Copa do Brasil diante do Águia de Marabá foi desclassificado pelo Maringá nas semifinais do Campeonato Paranaense. Aumentou muito a pressão sobre o trabalho do técnico Guto Ferreira. No Couto Pereira, depois do empate por 0-0 com o Dogão, resultado que tirou o Coxa mais uma vez pelo segundo ano seguido da final do estadual, as manifestações da torcida já foram muito fortes, pedindo a saída do técnico, um movimento que continuou depois nas redes sociais. A partir de então, muitas reuniões, conversas realizadas pela diretoria do Coritiba, já com a participação do novo executivo de futebol, William Thomas, que começou a trabalhar nesta semana, também o CEO, o Carlos Amodeu, outros integrantes da diretoria, tentando entender o que aconteceu de errado até agora, já que as duas metas propostas para o início do ano, chegar pelo menos na terceira fase da Copa do Brasil, até por uma questão orçamentária, de ganhar os prêmios disponíveis na competição e também chegar na decisão do Campeonato Paranaense, nada disso aconteceu. Restou, é verdade, o principal objetivo do ano, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, mas a ideia era chegar muito mais forte, com mais confiança do que o time tem nesse momento após a segunda eliminação. O técnico Guto Ferreira até falou, depois do jogo contra o Maringá, que agora considera que o time terá uma pré-temporada de fato. São 3 semanas e meia até a estreia na Série B contra a Ponte Preta, em Campinas. Ele lembra que lá no começo do ano, o time se apresentou no dia 6 de janeiro e 12 dias depois já estava em campo contra o PSTC na primeira rodada do estadual. Ele até rodou bastante a escalação na primeira fase do campeonato, mas depois começou a utilizar mais o time titular, teve desfalques, enfim, vieram os insucessos, naquela primeira leva de resultados ruins, a eliminação na Copa do Brasil e agora a eliminação contra o Maringá, que colocou em xeque o trabalho dele. Havia uma expectativa, depois de muitas reuniões feitas pelo clube e nenhum dirigente garantindo que permaneceria, de fato, o Guto Ferreira, de como seria a reapresentação dos jogadores nesta terça-feira, após a folga de segunda. Mas o Guto Ferreira e sua comissão técnica estiveram normalmente presentes no CT da Graciosa para dar o primeiro treino desta espécie de intertemporada, o time agora já pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, e a tendência, pelas informações que a gente tem, é que depois de muito debate, o Guto de fato seja mantido no comando do Coritiba, ele que foi contratado ainda no final do ano passado com o principal argumento dado pelo CEO do clube, o Carlos Amodeu, de que era um técnico especialista justamente na Série B, que é o próximo desafio alviverde, o único que restou nesta temporada 2024, o objetivo de voltar para a primeira divisão nacional. Nessas conversas da diretoria, não esteve em pauta apenas o trabalho da comissão técnica, também algumas avaliações quanto ao elenco, de jogadores que não foram bem até agora, podem acabar saindo, sendo liberados pelo clube ou até emprestados, e outros que devem chegar. Coritiba, a gente sabe, estava atrás pelo menos de um lateral direito ali para ser reserva do Natanael. Mas com as atuações ruins do Jamerson e do Rodrigo Gelado, que entrou no lugar dele no segundo jogo contra o Maringá, a lateral esquerda também passa a ser um alvo do Coritiba no mercado. Além disso, para o sistema ofensivo também tem jogadores destaques em campeonatos estaduais que estão sendo observados. Quem já está certo é o volante Morelli, destaque do Maringá, que eliminou o Coritiba e vai fazer a decisão do campeonato estadual contra Atlético ou Operário. Morelli fica por lá até o encerramento do campeonato estadual para o Maringá e aí se apresenta no Coritiba. A partir daí vai ter 2 semanas ainda até a estreia na Série B para mostrar ali o seu futebol no dia a dia de treinos para o técnico Guto Ferreira, que, ao que tudo indica, continua então, já comandou o primeiro treino ontem e deve preparar a equipe nessas próximas 3 semanas e meia para o início da caminhada na Série B. Osmar. Obrigado, Nicolas França, com as informações do Coritiba.